No Acre são 7h mais 8. Já estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, hoje 28 de agosto, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você em qualquer parte de Rio Branco, você no interior do estado, relembrando que tudo que for exibido no Bom Dia Rio Branco de hoje, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Dando sequência à rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República, eu recebo hoje aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o ex-reitor da Universidade Federal do Acre, candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade, que é o partido da Marina Silva, o Minoru Quimpara. Candidato, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião, é uma honra e um privilégio estar aqui participando com vocês. E um bom dia àqueles que estão nos escutando, no trabalho, nas suas casas. É uma honra e um privilégio fazer esse bate-papo contigo. E eu já começo aqui falando até da surpresa, porque quando o senhor esteve aqui a primeira vez, que era pré-candidato ao Senado, eu achava que essa sua candidatura não iria para frente. E foi mantida, o senhor é candidato ao Senado, e me diga por que o senhor quer ser senador pelo Acre. Eu quero que a população do Acre, Tião, me dê a oportunidade de fazer pelo Acre e pelo Brasil aquilo que eu consegui fazer na Universidade Federal do Acre. Quando se tem compromisso com as pessoas que mais precisam, é possível fazer. Eu tive o privilégio de administrar o FAC durante 5 anos e 5 meses e fiz um trabalho. Não fizemos tudo, mas deixamos um legado na Universidade Federal do Acre. E eu decidi sair candidato exatamente para que nós possamos implantar alguns projetos que, como reitor, nós não conseguimos implantar, como, por exemplo, o Hospital Universitário, com 300 novos leitos, 42 leitos de UTI, uma contratação inicial de 1.800 servidores e um único edital de concurso, dando oportunidade não só para os cursos da área de saúde, como estágio, prática, mas principalmente para a comunidade do nosso estado, que já necessita de leitos, especialidades, enfim, uma oportunidade. Levamos a universidade para o interior de maneira permanente. E não está no interior ainda? Ela está no interior, mas não em todos os municípios. E campus da UFAC nós só temos hoje em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul. E nós estamos tentamos implantar em Brasileia. Mas, Tião, como você sabe, querendo ou não, ou não, gostando ou não, todos os gestores públicos, no caso dos reitores das universidades federais do Acre, precisam, de fato, de apoio político. Sem apoio político, por mais que você queira, é impossível. E é por isso que eu quero realmente representar, por isso e outras razões, que eu quero ser a voz do povo acreano no Senado Federal. Quando o senhor fala em outras razões, no próximo bloco nós vamos falar especificamente das suas bandeiras de luta, dos seus projetos, do que o senhor queria defender lá no Senado. Mas antes, eu tenho que lhe perguntar o seguinte: o senhor disse que foi reitor da universidade, como a gente sabe, por 5 anos. 5 anos e 5 meses. 5 anos e 5 meses. Foi eleito, reeleito com uma margem histórica na Universidade Federal do Acre. 85,92%. 85,92%. Tem, portanto, uma bela reputação dentro da universidade. Aí o senhor deixa o cargo de reitor para entrar em uma classe, um segmento, vamos dizer assim, que não está sendo bem visto pela sociedade, que é a política. Como é que o senhor avalia aí esse novo desafio? Aí é aquele sentimento que a gente tem percebido andando nas ruas, nos ramais, subindo o rio, descendo o rio. Tião, existe um sentimento da população, um sentimento de mudança. As pessoas querem mudança, as pessoas querem pessoas que realmente estejam dispostas a entrar na política para servir. Como eu disse, querendo ou não, admitindo ou não, o gestor público precisa de apoio político. Sem apoio político é impossível nós termos mais investimento na área de educação, mais investimento na área de saúde, mais investimento na área de segurança pública. E eu coloquei, assim como administrei a universidade, com zelo pelo dinheiro público, como um servidor público federal, eu quero me colocar como um servidor não mais só da comunidade acadêmica, mas do povo do Acre e do nosso país. Agora o senhor, para fazer todas essas mudanças que fez lá na Universidade Federal do Acre, o senhor evidentemente teve apoio político. Esse grupo aí que o senhor teve o apoio, não está tendo nenhum problema com eles?
Na realidade, Tião, o que acontece? Eu, quando fui reitor da Universidade Federal do Acre, eu não fui reitor para partido A, para partido B, para partido C. Eu recebi apoio de pessoas de partidos diferentes. E é preciso ter apoio. Só que a partir de determinado momento, pela situação que o país está vivendo, a gente sabe que hoje o país vive uma crise política e essa crise política interfere na educação e o Brasil deveria seguir o exemplo de alguns países que, quando tiveram uma crise política, tiveram uma crise econômica, o que fizeram? Investir em educação, ciência, inovação e tecnologia. O Brasil entrou numa crise política que gerou uma crise econômica. E o que o Brasil fez? Cortou dinheiro da educação, da ciência e da tecnologia. E isso é decisão política. E é por isso que eu quero ser representante do povo do Acre, para que nós possamos priorizar aquilo que de fato muda um país. Não existe sequer um país do mundo que tenha prosperado, que tenha melhorado a vida das pessoas, se não tiver priorizado principalmente a educação pública. Então o senhor acredita que o futuro do Brasil e que a mudança que o Brasil tanto precisa está na educação? A educação é a chave do progresso de qualquer país. Todo país, todos os países hoje, que são países considerados países de primeiro mundo, que têm um EDH forte, firme, investiram na educação. Eu desafio qualquer um nesse país e qualquer um nesse planeta a me mostrar qual foi o país que conseguiu se desenvolver, melhorar a vida da sua juventude, melhorar a vida das pessoas, se não tivesse priorizado a educação. Nenhum. A educação é a chave. Isso é algo que séculos após séculos tem acontecido. A educação é a prioridade. Agora, a educação, Tião, não pode ser prioridade apenas no discurso. Nós estamos numa época de eleição. Tem muita gente que vai dizer educação é prioridade, mas só no papo. A educação tem que ser prioridade de fato. Para nós tirarmos esses nossos jovens, nós temos que dar oportunidade dos nossos jovens. Nós estamos perdendo a nossa juventude. Você é pai, eu sou pai, você mãe que está nos escutando, você pai. Onde você quer ver o seu filho? Você quer ver o seu filho atrás das grades? Se você quer ver o seu filho amanhã sendo morto na periferia da cidade? Você quer ver o seu filho sendo alistado, sendo cooptado por essas facções criminosas? Não. Nós queremos ver os nossos filhos estudando, sendo um profissional de bem, um cidadão de bem. Nós estamos perdendo a juventude. E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos dar oportunidade para os nossos jovens. Que ele possa estudar, que ele possa, depois também de estudar, ter emprego. Porque hoje você sabe, tem muita gente, até que tem curso superior, são desempregados. Nós precisamos que esse Estado desenvolva. É por isso que nós queremos implantar na Universidade Federal do Acre, juntamente, em parceria com o governo do Estado, a iniciativa privada, e eu, como senador, vou apoiar o Parque Tecnológico, para a gente colocar esse Estado, gerar emprego. E não é só emprego para quem tem curso superior. E aquela pessoa que não sabe ler nem escrever, que é pai de família, precisa trabalhar. A gente precisa gerar emprego para essas pessoas que têm curso superior, mas essas pessoas também que ainda não têm essa formação acadêmica, vamos dizer assim, profissional. Quando o senhor fala na questão do desenvolvimento do Estado e também na questão de gerar emprego, a questão do desemprego no Brasil é no país inteiro. São cerca de 14 milhões de desempregados. E como é que vai ser mudado isso apenas aqui no Estado? Olha, nós precisamos, e é um problema grave, né? Porque hoje, infelizmente, a pessoa vai dormir, não tem, fica pensando que amanhã não vai ter o que comer. É uma luta e fica numa situação. Esse país é um país gigante. O nosso Estado é um Estado riquíssimo. O que nós precisamos é alavancar. Nós precisamos repensar esse modelo de desenvolvimento no nosso Estado. Aqui não tem terremoto, aqui tem muita terra, não tem tufão, não tem esses fenômenos climáticos que muitas vezes arrasam alguns estados e arrasam alguns países. O que nós precisamos é ter gestores comprometidos realmente em melhorar a vida das pessoas. Agora, por que o senhor escolheu esse novo partido, Rede Sustentabilidade? A Rede Sustentabilidade é um partido que, quando eu fui decidir, eu recebi convite de vários partidos, Tião. Agora sim, eu fui olhar assim, qual dos partidos que estão aí que não tem envolvimento nessa operação, não tem políticos envolvidos nessa onda de sujeira chamada Lava Jato, né? E a Rede foi um dos partidos que apareceu. Mas nem poderia, um partido novo, não teria tempo para isso. Mas tem partido novo que tem políticos envolvidos e muito mais. Aliás, estão envolvidos. E também tem políticos, a Rede também não tem nenhum político envolvido nesse esquema de corrupção. Porque se eu quero ser diferente, se eu quero ser a mudança e eu
vou trabalhar para ser a mudança, eu não posso começar me envolvendo com partidos que estão envolvidos nessa operação. 70% hoje dos parlamentares estão envolvidos nessa operação Lava Jato. Isso envergonha o país. O Brasil antes era conhecido como o país do futebol, o país do carnaval, o país hospitaleiro. E o Brasil hoje, quando a gente tem a oportunidade de viajar para o exterior, escuta uma notícia no jornal, as pessoas se referem ao Brasil como o país da corrupção. Isso envergonha muito. Mas quando o senhor fala que o Brasil foi o país do futebol, isso é algo que ficou por muito tempo lá fora, nos outros países, mas que o Brasil nunca pôde ter o privilégio de dizer que era o país da educação, era o país da saúde, era o país da segurança. O senhor acha que a gente pode tirar essa imagem do país do futebol, que hoje não é tão importante? É sim um atrativo a mais, mas também não é a prioridade do país. E transformar o Brasil em um Brasil mais justo, mais igual, com mais educação, com mais saúde? Tião, eu tenho andado, conversado com as pessoas e muitas pessoas dizem assim, olha, eu conheço o seu trabalho, reconheço o trabalho que o senhor fez na universidade, sei que o senhor entrou ficha limpa e saiu ficha limpa na universidade, administrando o terceiro maior orçamento do Estado, mas as pessoas dizem assim, eu estou tão desacreditado na política, eu não vou votar. E você vê, teve uma eleição recentemente em Tocantins, a quantidade de eleitores que não compareceram às urnas foi maior do que a quantidade de pessoas que votaram. Aqui no Acre, um relatório aí do Tribunal de Justiça, o Tribunal Eleitoral, já disse que 60%, aliás, 60 mil eleitores não terão condições de votar, porque não renovaram seus títulos, não fizeram a biometria. Eu acredito que nessa eleição 30% do eleitor não vai votar. Talvez chegue a isso, mas eu espero que não. Como eu disse, querendo ou não, admitindo ou não, as decisões são políticas, porque se você não vota, seu vizinho vota. E as pessoas que levaram, porque eu vou te perguntar uma coisa, quem é que decide quanto vai para a educação no país? São os políticos. Quem decide quanto vai para a saúde? São os políticos. Quanto vai para a educação? São os políticos. Querendo ou não, admitindo ou não, toda decisão política. E eu acredito que não são esses, aí tem que tirar as exceções também para sermos justos. Não são esses, a maioria que estão levando o país para o buraco, não são eles que vão tirar. Por isso que eu acredito que as pessoas querem mudança. Eu já ouvi as pessoas dizendo, inclusive nas redes sociais, que o Brasil que nós queremos não vem dos políticos que nós temos hoje. O senhor concorda com isso? Olha, eu vou dizer, eu parabenizo muito o trabalho que algumas associações fazem, eu parabenizo muito o trabalho que as igrejas fazem, o que as igrejas fazem com a juventude. Olha, se não tivesse o trabalho das igrejas, das associações, das agremiações, algumas associações esportivas, algumas associações ligadas à cultura, ao lazer fazem. É um trabalho excelente, e se não fosse ele, nós teríamos mais pessoas ainda no mundo do crime, mais pessoas desocupadas. Agora são heróis porque trabalham e fazem sem as devidas condições. Eu vou lhe dizer uma coisa, está estatisticamente comprovado. Nós precisamos, de fato, investir em educação. Essa é uma oportunidade e não tem jeito. Tudo é decisão política. Repito mais uma vez. Por que eu estou sentindo? A população está querendo mudança e você não pode abrir mão de votar. Porque você tem a oportunidade de mudar. A política é feita por políticos. Quem faz a política são os políticos. E nós precisamos mudar o que está aí, para a gente poder dar oportunidade para essa nossa juventude. Imagine o nosso Estado, o nosso país está hoje assim. Imagine daqui 5 anos, daqui 10 anos, se nós não fizermos nada. Então nós temos que pensar para nós, mas principalmente para os nossos filhos. Nenhum país do mundo consegue melhorar ou piorar se não for por meio da via política. Quando o senhor fala que a população quer mudança, que o senhor tem sentido isso nas ruas de todo o estado, quando anda, quando conversa com as pessoas, aí como é que o senhor avalia a questão das pesquisas que estão sendo realizadas, estão sendo divulgadas, onde necessariamente, se existisse realmente esse desejo de mudança, o senhor, que é um novo candidato, não tem ficha limpa, como bem disse, deveria estar num patamar mais alto. Nessas pesquisas, no entanto, aparece um pouco mais abaixo dos que aí já estão. Como é que o senhor avalia isso? O senhor vai me responder depois do intervalo. 7h22, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos conversando com o candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade, Minoro Quintara. É rapidinho.